Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pri e eu tô aqui com a Lucy hoje pra gente falar do segundo episódio de The Idol, o episódio Double Fantasy. E o que a gente achou desse episódio, né? Dessa vez a gente vai falar com spoilers, o vídeo sem spoilers saiu ontem e eu gostei. E tu, Também Lucy? gostei muito do episódio, gostei muito da entrega da Lily Rose, gostei Ela tá muito maravilhosa. de ver ela sangrando e chorando. Fantástica. Eu virei fã dessa menina. Eu também virei fã dessa menina. Ela tá muito bem. Ela tá entregando tudo. Ela tá entregando tudo. Ela me faz querer assistir o seriado só para ver como que ela vai entregar da próxima vez. E no primeiro já foi muito bom e eu fiquei bem impressionada, porque eu tinha uma expectativa zero dela. Uhum. E agora, nesse segundo, que minha expectativa estava alta, ela conseguiu superar a minha expectativa. É, a minha também. E a gente começa o episódio com aquela velha desgraçada, né? A Nick, que é a executiva da gravadora dela, né? Uhum, Chegando na casa dela, porque a Jocelyn chamou uma reunião, porque ela queria mostrar o remix que ela tinha feito da música, né? Ela disse para eles que, ai, ficou mais a minha cara, ficou mais o meu jeito, transparece mais o que eu quero dizer. E uhum. eles odiaram. Na É, verdade, ela odiou, né. é, a Jocelyn queria se expressar de alguma forma. Ela já vem falando isso desde o primeiro episódio, que ela quer se expressar, é, a criatividade dela, né? E o jeito que ela achou foi mudando, fazendo o remix da música. A música não ficou fantástica, mas eu acho Uhum. que a forma também como a executiva da gravadora abordou foi bem rude, violenta, jogou na cara dela o tempo que ela precisou para se recuperar da dor da perda da mãe. E aí a gente descobre um pouquinho mais sobre como isso aconteceu, né? E é, para quem já perdeu o pai, sabe que um ano não é nada para se Não. recuperar do luto de um familiar tão próximo, um pai e uma mãe. Então, É, e aí ali nessa cena ela fala, né, que já gastaram 1.000.000 com o clipe, né, com a divulgação da música nos streamings, no geral, assim, na turnê que ela vai fazer, no clipe que vão gravar, que é a próxima cena do episódio, né, e diz uhum, assim: "Eu dei o tempo que tu precisava, eu banquei, né, eu cancelei show quando tu surtou uma semana antes, sendo que eu tinha dito pra gente cancelar a turnê quando a tua mãe faleceu, e tu não quis, tu disse que estava tudo bem, e surtou falando com as estrelas e com seres do espaço. Eu uhum. banquei isso, então agora tu me deve", né. Ela não falou "tu me deve", mas ela deixou explícito que Deixou claro. tu me deve. Então, A gente ela tira daí que talvez ela teve um surto psicótico, né. é, possivelmente um surto psicótico, porque se ela foi para o telhado falar com as estrelas e com seres do universo, ela É, teve um surto psicótico. exato. E aí a Nick manda ela fazer uma cara de agradecida, tipo, eu fiquei: "Cara, que isso?". Que ódio dessa cena, essa mulher falando: "Faz uma cara de agradecida", tipo, senta e dá Muito. o sorriso. Nós Nossa, mulheres escutamos muito isso na nossa vida, né. é bem isso, é bem isso. E aí logo depois, a gente vê o publicitário dela, né, uma das pessoas que tá sempre ali com ela, apoiando ela, do lado dela depois que a mãe faleceu e quando ela teve o surto, confortando ela dizendo: "Olha, infelizmente essa a gente não vai levar, né, tu vai ter que gravar a música como já tá pronta. Na próxima a gente ganha", né, e aí dando força pra ela, dizendo que ela é forte, vai superar isso, vamos gravar o clipe amanhã e tal, diz que ela é poderosa, e aí vamos à cena do clipe. E a gente vê um pedacinho aí,
que ele fala, que é muito sutil, porque ele fala: eu perdi minha mãe também, quando eu perdi minha mãe foi muito difícil, mas a minha mãe era legal comigo. Então a gente já vê que, como geralmente as estrelas mirins, né, elas têm mães que são as empresárias dela e tudo mais. Então você já vê que a Jocelyn não foi criada num ambiente amoroso e tudo mais. Exato, exato. Por mais que ela sofra com a perda da mãe, a mãe Sim, não era muito boa para ela nessa questão. exatamente. Aí a gente vê uma próxima cena já ela indo gravar o clipe, ela correndo para chegar no estúdio, porque ela se atrasou por 3 horas na maquiagem. E aí descobrem que ela teve que maquiar as pernas, porque ela está com machucados nas pernas, cortes nas Uhum. pernas. Aí me veio duas coisas na cabeça. A mais óbvia seria uma questão de automutilação, porque geralmente a gente usa essas partes Sim. que você não vê, né? As Uhum. partes que são mais escondidas do corpo. Ou tem uma cena um pouquinho antes disso que ela tá claramente pensando no Tedros e ela Sim, coloca um copo. exato, E eu acho que a possibilidade de ser essa é maior do que a da normalidade exato. psicológica, vai assim. Até um pouquinho antes tem uma cena dela conversando com o Tedros no telefone. E ali a Sim. gente já vê a dependência que ela tá dele. E como ele é esperto, ele não entrega para ela. Não, ele usa isso. Exatamente, ela é uma pessoa que Ele tem tudo na mão, menos ele. ela ela já tá dependente e ele usa isso pra dizer que ela precisa de pessoas novas ao redor dela. Pessoas que acreditam nela. Talvez Que você precise acreditam. de um novo time. E ela Exato, pede: "Vem aqui", e ele fala: "Hoje eu não posso". "Ah, amanhã talvez eu possa". "Amanhã eu não posso também". Então ele deixa ela no: "Você tem tudo, mas comigo é o meu jeito, as minhas regras". É um cara extremamente inteligente, como geralmente os psicopatas são, né. Ele exato. E aí tá tendo uma reunião sobre o clipe também, eles estão mostrando pra ela as fotos do cenário, e ela tá completamente off, assim, tipo, pensando sei lá no quê. Quando ela uhum, chega, depois da maquiagem, que ela vê o cenário, ela diz: "Não foi isso que eu imaginei. Os meus fãs podem achar que isso é irônico". O diretor criativo dela, que é o Xander, feito pelo Troye Sivan, que é cantor também, né, e tudo mais, uhum, ele fala pra ela: "Mas eu te mostrei, tu aceitou tudo isso", e ela: "Ah, mas não era assim que eu queria", e tal. Mas aí, enfim, ela vai gravar o clipe. uhum. Ela parece estar um pouco incomodada até com o excesso de sexualidade do clipe, né. Tá, ela tá visivelmente incomodada com isso sim. Aí ela tá gravando, né, o clipe ali, tipo, fazendo várias tomadas, e tem uma cena da Nick com o Xander, né, o diretor criativo dela, que a Nick pergunta: "Ai, mas todos os strippers são gays?" Porque ela tá dando a entender que os dançarinos são gays e não estão parecendo strippers, porque a intenção, né, o lugar onde foi montado o estúdio dela é dentro de um clube de strip. E Uhum. aí ela tá dando a entender que os dançarinos são todos gays e que isso seria um problema, e eu fiquei Porque ela quer mais tensão sexual. Já exato, é uma coisa que a Jocelyn estava incomodada, e mesmo assim ela tem que passar por isso. Ela precisa que os caras sejam mais agressivos sexualmente do que já está sendo, sei lá, 10 homens agarrando ela, e ainda tem que ser mais sexual do que isso. é. É mais ou menos isso que ela quer dizer, mas ela coloca de um jeito totalmente ridículo. Como já tinha sido aquela cena do primeiro episódio, onde falam sobre sexualizar a doença dela, sabe. Com Exatamente. essa mulher é esse tipo de gente, que ela quer monetizar tudo que é ruim, transformando em algo sexual, Uhum. Ela sabe. é uma executiva de gravadora perfeita. É.
Que tá só preocupado com o quanto a gravadora vai ganhar em cima daquele artista. E o que que tu achou do cenário do clipe, assim? Ela com aquele, eu não sei se aquilo não é nem um corselet, nem uma Não, lingerie, não nem é. nada. É uma coisa assim, é tipo um body cheio de negócio, Uhum. um sapato enorme. E eu achei que era a Britney Spears que estava dançando ali. Exatamente. Eu não consigo olhar para Jocelyn sem pensar em algum clipe da Britney Spears, em algum momento da carreira da Britney Spears. Uhum. E quando eu vejo aquele lá, apesar de não ter o mesmo local, mas se você olhar a iluminação, a quantidade de pessoas em volta, eu não consigo parar de pensar em Slave for You. Que ela Uhum. aparece com aquele monte de gente entupindo ela, agarrando ela, aquele monte de suor, ela com aquela roupa minúscula, que você não sabe onde começa, onde termina aquela roupa. E eu não consigo deixar de pensar na Britney quando eu vejo a Jocelyn. E até a questão do cabelo, né? Aquele cabelo da Britney que não era liso, não era Isso. ondulado, não era crespo, era aquela coisa assim. E um rosa que também tem em alguns momentos da Britney no cabelo. Cara, pra mim Uhum. aquilo ali era um clipe da Britney Spears, Exato. Para mim né? Eles também. estão levando muito para esse lado, eu acho. Não sei se eles querem fazer alguma referência com o que a Britney passou na carreira dela e Uhum. tal, mas tá transparecendo muito isso. Tá bastante. Até outras divas do pop também, a gente pode falar um pouco da Mariah Carey, também tem clipes assim, mas é que na Também. época da Mariah não era tão interessante essa hipersexualização, né? Começou Uhum. mais com a Britney, depois foi, na mesma época tinha a Cristina, que também fez clipes assim, nossa. A própria Gwen Stefani também, ou Gwen Uhum, Stefani, também tem clipes assim, então uhum. são várias, mas é que tudo me remete muito a Britney, muito. E agora que a gente falou, me lembrou também o Dirty da Christina Aguilera, que era um vídeo Uhum. também hipersexualizado da Cristina. A letra não quer dizer absolutamente nada, e é só aquilo de mostrar corpo e suor, e aquele monte de gente se pegando. É exatamente isso que É é o só clipe isso, dela. é só isso. É só isso. E é o E clipe que ela vai usar para voltar para. pra mídia, né, que É. é a volta dela aos palcos e tal, e tá acontecendo tudo aquilo ali, tipo, são filmadas várias vezes, né, ela se incomoda com aquilo. A diretora de filmagem diz que não precisa cobrar tanto dela, que ela não precisa se cobrar tanto e os outros não precisam cobrar tanto dela, que ela precisa ficar à vontade. Aí vem aquela velha desgraçada apurrinhar o saco, sabe, Uhum. encher o saco e dizer: "Não, Jocelyn, faz assim, não sei o quê, não sei o quê". Aí chega uma hora que a diretora diz: "Quem é que manda nessa porcaria aqui?", né. Exatamente. Acho que foi a Daí cena que mais me impactou nesse episódio. Foi sim. ver o quanto ela queria entregar aquilo e o quanto ela não conseguia. Ela tentou o tempo inteiro, ela pediu: "Vamos fazer no dia seguinte, eu pago, não tem problema, eu não consigo". Aí ela tenta novamente, tenta novamente. Quando ela consegue, a câmera estava desfocada. E o Nossa. retorno dela para o palco quebrou meu coração. Nossa, demais, porque ela vai subir, né, ela sobe de joelhos, e aí ela vai tentar ficar de pé e ela cai, aí ela tira o sapato, tem sangue nos pés dela, ela já tá exausta, ela não aguenta mais. Numa dessas pausas, né, porque eu acho que ela fez umas 3 pausas, assim, Uhum. ela fala pra ficar para o outro dia, que ela paga pra fazer até as alterações que ela queria, né, e tal. E ele diz que não dá, que já tá tudo pago, que a gravadora já pagou e blá blá blá. E ela volta e Segunda faz vez, aquele né? espetáculo. Segunda vez que ele Exato. usa essa, né? De já tá tudo pago, tem que fazer. Aí ela volta e dá um show. Ela grava e fica perfeito. E aí dá pau na câmera. Nossa, aquilo ali me doeu de uma Nossa, maneira. foi muito difícil assistir aquilo. Aquilo realmente me pegou, me deixou incomodada, me deixou com
com dó dela, queria entrar na TV e abraçar ela. Aí ela entra naquele estupor de emoções e de repente um monte de gente em cima dela, essa menina com cortes na coxa, com o pé todo estrupiado, e ela começa a chorar e ela chama pela mãe. E o cara meio que dá a entender que ela deu uma pirada, e assim, gente, faz E um aí ano que a mãe dela morreu. todo mundo em cima dela, tipo, ela vai surtar de novo, ela vai cair de novo, ela vai Uhum. vamos ter que cancelar a turnê, vamos ter que cancelar não sei o quê, tipo, estão pensando em tudo menos Em nela. tudo, exato. E E assim, se aí você perdeu um pai ou uma mãe há um ano, é muito comum você esquecer por algum momento, quando você está num momento de necessidade do teu pai, da tua mãe. e ela fala: "Eu não sei fazer isso sem a minha mãe", porque a mãe dela estava sempre ali nas gravações. E era a mãe dela quem cobrava ela. Ela tinha a mãe guiando ela, por mais que não fosse um relacionamento perfeito com a mãe, ela entendia o que a mãe Dependia, né. queria. Teve a Destiny também, né, falando para ela: Sim. "Você é dona do negócio todo, você acha o quê? Que esse povo aqui tem emprego por causa de quem? Por tua causa". A Destiny e o Caim conversam, enquanto ela tá lá filmando várias vezes e eles descobrem quem é o Tedros, né, Uhum. eles recebem a informação de que ele é o dono de uma boate em Hollywood e que ele está falido, né. Que ele é E havaiano, né, veio do Havaí. que teoricamente ele é havaiano, aí eles chamam a Leia, que é a assistente e melhor amiga da Jocelyn, e a Leia fica ali: "Ai, eu não sei se ele é havaiano, eu não sei, eu só sei que o nome dele é Tedros e ele tem uma boate, eu não sei se ele é havaiano, ele não parece havaiano". Aí perguntam: "Mas por que que ele não parece havaiano?". "Ah, porque ele é uma pessoa de cor". "Tá, mas é uma pessoa de cor havaiana?". E ela: "Não". Aí fica aquele cheio de dedos, assim, pra ela dizer que ele é Exatamente. negro. E aí descobrem que ele era um agente também, né, um produtor. Já fica aquela coisinha, aquela pulga atrás da orelha. Ele é um produtor, ele tá se aproximando da Jocelyn, ele tá falido, ele vai se aproveitar dela. E aí volta aquela cena na cabeça dele dizendo que ela precisa de uma nova equipe. Ele começou lá atrás, e a gente vai ver isso nesse episódio, como que ele conseguiu informações para ser tão direto com ela em assuntos que ela ia entender. No mesmo ao mesmo tempo quase que ela chama a mãe, corta pra uma cena com a repórter da Vanity Fair, falando sobre o que ela passou com a mãe, né, da morte da mãe, e de uma traição que ela sofreu de uma pessoa que ela amava. Isso Uhum, também é uma informação nova, né, que vem nesse episódio. Então, tipo, quem é essa pessoa? exato. A gente ainda não sabe quem é essa pessoa que Exato. traiu ela. Outra conversa que aconteceu no meio dessas cenas de gravação do clipe dela, que é da Uhum. Nick com a Daiane, que é Sim. a Daiane é a Jane, né, do Blackpink, que é a dançarina, e ela vê a Daiane dançando e ela diz: "Essa menina se destaca, ela também canta?". E aí numa das pausas ela chama a Daiane pra conversar, a Daiane canta um pouquinho pra ela, e aí ela chama uma assistente lá e diz: "Leva ela lá no estúdio não sei o quê e faz ela gravar uma faixa". E a Thalia fica por ali rondando, né, a repórter. Pelo que eu entendi, ela tá fazendo um documentário ou alguma coisa, né, sobre a Jocelyn, sobre a volta dela, e ela conversa com várias pessoas ali, e ela fica pegando coisas. Eu não sei se esse documentário que ela vai fazer vai ser tão bom Bom quanto ou estão ruim. achando. Exato. Aí ela É. termina sendo carregada para fora, né, porque não tem mais condições de continuar o clipe, e ela cai no chão, porque ela não consegue caminhar com a dor nos pés, que tá sangrando. A outra cena que eu fiquei: "Ai, gente". Aí a depois do fracasso, né, de ter gravado tudo e a câmera não ter pego, que ela chama pela mãe e tal, a Nick manda ela pra casa e diz que vão gravar no outro dia. Aí ela chega em casa e o Caim fala pra ela que
a Nick cancelou a gravação. E nesse momento é quando a Jocelyn pede para o Caim não desistir dela, né? Sim. E a gente vê que ele tem um amor por ela. A mesma coisa com aquele, o coordenador O dela de Xander. isso, que quando alguém pergunta para ele, mas o que, que você faz aqui? Porque ele fala, não tem poder de fazer nada. O que, que você faz aqui? Eu amo a Jocelyn, eu tô aqui porque eu amo a Jocelyn. E aí até com a Destiny, o Caim fala que eles são a família nova dela, né? Já que ela não tem os pais, eles são a família. E Exato. aí, outra cena que a gente vê também, que é um corte, né? Tipo, enquanto ela tá lá dançando e tentando gravar o clipe, corta para uma cena do Tedros na boate, aonde tá tendo uma espécie de reunião, assim, né? Tá o Isaac, que é o personagem que a gente já tinha visto no primeiro episódio, mas não sabia o nome, não sabia o que Uhum, ele fazia. E aí ele tá lá numa cena de alto amor com várias pessoas assistindo, o Tedros uhum, ali de canto assistindo e dizendo o que que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, e a gente vê que é uma reunião do culto dele, né, da seita uhum, dele, e a gente vai ver um pouquinho do que vai acontecer. uhum. A gente só sabe nesse momento que tem um lado bem sexual dessa Uhum. seita. E por isso que tem essa comparação com a Nexium, porque é uma cena bem sexualizada e a Nexium era uma seita que tinha uma base sexual muito forte, né? Sim. E aí, nesse momento, a gente vê, né, quem dá as informações sobre a Jocelyn para o Tedros. Porque tem alguém ali mexendo no cabelo dele, tem uma menina tocando um tecladinho, o Uhum, Isaac sentado falando com a Leia, que é outra pessoa que vai acabar dando informações sem saber. E aí a gente vê a personagem da Jane, né, que é a Diane, perguntando para ele, né, por que que tu dá tanta importância para ela? Ela é melhor do que eu? a gravadora assinou comigo também. Eu fui chamada, né, a Nick me chamou e fechou comigo e para que tu vai dar importância para Jocelyn agora, né? Uhum. Ou seja, a Diane se faz de amiga da Jocelyn, tá correndo por fora e ela já é uma seguidora do Tedros na seita dele. Exatamente. Porque na cena do Alto Amor do Isaac, que tinha muita gente observando, ela tava ali e a gente não se liga. A gente Porque é só vai muita gente. Exato, a gente só vai se dar conta depois, quando aparece ela falando. E eu fiquei: "Meu Deus do céu!". Exatamente. Eu fiquei super chocada. Demorou um Muito. tempinho para processar que era ela. Quando Exato, processou, eu fiz. Ah, e exato. aí, cortando para uma outra cena que a gente vai falar mais no futuro, mas já para fazer uma comparação aqui, ele fala do Prince para ela. E Sim, depois ele vira e fala: Ah, falei do Prince para você logo que a gente se conheceu, e você tem um quadro enorme do Prince na sua casa. Não, exatamente. não foi coincidência. Ele foi alimentado com várias informações sobre a Jocelyn. Quando eles se conheceram, ele usou tudo que ele tinha para criar uma conexão com ela. Olha como a Sim, gente se conecta, olha como eu te entendo. é Incrível. bizarro, porque ele já tinha muita coisa sobre ela, muita coisa. E ela Muito. liga para ele depois de toda essa função de gravação e pergunta o que que ele tá fazendo, né, e chama para ir para casa dela. E aí ele vai, mas ele leva o Isaac e leva a Chloe, que é uma outra personagem que foi apresentada pra gente nesse episódio, que é outra Uhum. seguidora dele. Ela chega lá, cumprimenta a Jocelyn: "Ai, que legal a tua casa, não sei o que, não sei o que, tu tem uma piscina?". A Jocelyn fala: "Eu tenho 2, uma é interna e essa outra aqui". A Chloe pergunta se pode ir na piscina, a Jocelyn diz que sim, mas ela olha e pede permissão ao Tedros. Exatamente. E ele faz que sim com a cabeça e ela sai tirando a roupa lá, fica pelada e vai pra piscina. Enquanto isso, o Isaac pede pra ir no banheiro
e vai atrás da Leia, né. Uhum. Então E a gente vê o o momento que, na verdade, ela estava pedindo uma permissão, porque a permissão da dona da casa não é o que realmente importa para ela, é Não, a do líder dela. a do líder dela, exato. E o Isaac, quando ele pede pra ir para o banheiro, ele também dá uma olhada, assim, né. Exatamente. Todos eles Pede vão permissão para ele para pedir essa tudo. permissão. É Submissos, que é né, são totalmente exato, é que é submissos. muito sutil, então se você já não tiver ligado que aquele cara vai ser o líder de uma seita, você não pega esses detalhes, Uhum. de que eles olham para ele para pedir a permissão do que eles podem ou não fazer. Aí quando ela vai falar o que que é, e provavelmente isso já foi até meio que organizado pelo próprio Tedros, porque ele vai atrás da menina, da Sim, melhor amiga dela, assistente dela. sim. E aí, eles ficam sozinhos, né, vão pra outro lugar. Toda aquela função de novo dele seduzindo ela, ela já estando Uhum, seduzindo, aquela coisa de predador em cima dela, e vai mesclando entre cenas deles 2 com o Isaac e a Leia, né, o Isaac e a Leia vão pra cama, eles ficam lá se provocando, e quando eles finalmente chegam ao quarto, o Tedros e a Jocelyn, tem uma mulher, assim, que não dá pra ver direito na primeira passada, dentro do closet da Jocelyn vestindo uma roupa dela. Aí quando uhum, essa mulher vai se aproximando, a gente vê que é a Chloe. E aí o Tedros tá ali mandando ela fazer coisas, né, a Jocelyn fazer coisas, a Jocelyn pede pra ele pegar a fita do roupão e vendar ela, né. uhum, E aí ele começa a guiar ela, diz: "Faz isso, faz aquilo, faz não sei o que lá". E a Chloe de voyeur, né, tipo, uhum. E é o que ele estava assistindo tudo. fazendo naquela cena bem curtinha que a gente viu da seita. Da seita, ele estava explicando para o Isaac, né, enquanto o Isaac se autodava amor, ele estava explicando como o Isaac tinha que fazer, e ele estava fazendo exatamente isso com ela, ele estava dizendo o que que ela tinha que fazer pra ele ir até ela depois. Como quem diz assim: Exato. "Ó, tu só vai me ter na tua cama depois que tu fizer tudo que eu mandar". Uhum. Basicamente isso. Basicamente não, totalmente isso, e é aquela questão Totalmente. de dominadora e submissa. Exato. Bem isso. E a outra continuava de voyeur assistindo tudo. Ali de boa, porque já é meio de boa naquela seita, Na né, seita então é, então e depois que eles têm a noite deles lá, já tá raiando o dia, e ele diz pra ela de novo sobre a equipe, que ela precisa, né, achar outra equipe, e fala assim: "E se a gente entregar 3 músicas pra gravadora?", né, 3 músicas prontas, eles não podem dizer não pra tu uhum. entregar. "Eu posso me mudar aqui pra tua casa". Essa cena Óbvio que só até a gente gravar. E eu fiquei: "Meu Deus, não deixa", você tem sabe. vontade de ir lá e gritar com a Jocelyn, né, falar: Sim, "Jocelyn, não, não". exatamente, exatamente. E aí eles estão ali conversando e começam a ouvir uma música no piano e alguém cantando. Ela desce, o Tedros desce atrás dela, daí aparece também o Isaac e a Leia, todos ali, aí o Isaac começa a cantar também e a gente descobre, né, num determinado momento um pouquinho antes que o Tedros era produtor do Isaac, né, o Isaac conta pra Leia que conheceu o Tedros na igreja onde ele ia e o Tedros viu ele cantando e disse que mudaria a vida dele. Uhum. E que ele é muito O espiritualizado. Muito espiritualizado. "Ai, tu não imagina o quanto ele é espiritualizado", e eu: "Tá bom". Não imagina. Aí, então, os 2 cantando, né, a Chloe e o Isaac, a Chloe tocando, o Tedros chega por trás da Jocelyn, abraça ela e olha pra Leia. E a Leia tá encarando ele, eles ficam se encarando e o episódio acaba nessa encarada e eu fiquei: "Meu Deus". A Leia não gosta dele, né, é visível que Não. a Leia não gosta dele. E engraçado, porque eu revi o primeiro episódio e eu deixei passar muito batido a Leia. Uhum. Depois reassistindo, você vê que em cada cena esquisita do Tedros ou da Jocelyn falando dele, alguma coisa assim,
a Leia sempre tá observando. Ela tá E sempre termina a cena com ela olhando, sim, sempre para alguma coisa. e ela fala, né: "Eu não gosto dele, não chama ele pra cá, ele Uhum. não, ele é escroto". Ela Então é ela a pessoa que tá vendo que alguma coisa vai acontecer. Ela ainda não sabe o quê, mas ela sabe que alguma coisa vai acontecer ali. exato, e aí ela vai ser aquela amiga lá no final que diz assim: "Eu te avisei". Né? Eu te avisei, amiga. No geral, foi um episódio muito bom, foi muito mais intenso do que o primeiro, porque a gente falou, né, tipo, ai, cenas de alto amor, cenas dele dizendo o que era pra ela fazer, mas tu assistindo, é um episódio muito forte, a Uhum. questão da sensualidade e sexualidade é muito presente no episódio, Sim. né. O que eu não gostei, que já falei também no vídeo sem spoiler, é que a química que eu vi no primeiro episódio dos 2 não foi a mesma, Uhum. mas aí a gente também chegou num consenso de que aquilo é intencional, né. É, que eles estão querendo já mostrar pra gente que não é uma química aquilo. Aquilo é um predador e a sua presa, e tem que causar uma estranheza na gente, um incômodo na gente, e foi o que me causou nesse Aquela segundo episódio. aquela coisa que dá um nó na garganta, uma É, revirada no estômago, assim, quando é, eles foi o que ficam me juntos, causou não é também. um negócio sensual e que você fala: "Ai, que legal, que casal bonitinho". Não, é um negócio que te dá um desconforto, você não quer estar ali, você não quer estar olhando aquilo. E a gente comentou da relação de dominador e submissa, gente, não é 50 tons de cinza, tá. É É, não. dominador e submissa de verdade, não é romantizado como foi 50 tons de cinza, é Exato. predador, dominador mesmo. Uhum. É, isso não é uma história de amor, gente, não Não, é uma história de amor. é uma história de dependência. É. E na música que a Chloe estava cantando, você reparou que ela fala de família, de mãe, Mas a minha então mãe não vai gostar, né. E aí é, remete também à mãe da da Jocelyn não Jocelyn, deixava ela fazer certas coisas. e E ela se mais emociona ouvindo a música, quer dizer, tudo ela aquilo já estava chora. montado para ela. Claro, Então ela claro. começa a cantar a música e ela começa a se emocionar cantando a música. É, e mais um adendo daquela conversa dela com o Caim lá no início, é que o Caim fala: "Quando eu te vi a primeira vez com 11 anos", Hum. ou seja, ela era uma estrela mirim. Aí me remeteu, sabe a quem? Hannah Montana. Verdade, que é uma estrela mirim. Que a Hannah Montana vem de Disney, ela vem de Disney, aquela estrela mirim certinha, não sei o quê, e aí quando ela, tipo, não quero mais, vem com o Wrecking Ball, entendeu? Tipo, pra Exato. lá e pra cá, sensual pra caramba, entendeu? Tipo, Cortou o ela cabelo, totalmente diferente, né? Então, esse ponto me remeteu a Miley Cyrus, isso. vários pedacinhos de várias estrelas do pop. Exato, exato. Mas eu acho que é isso, pessoal. A gente falou bastante, né, sobre Uhum. basicamente tudo que aconteceu no episódio. A gente queria fazer um vídeo mais curto, mas a gente também quer fazer um vídeo detalhado, né, pegando todos, não digo todos os frames, mas a maioria das cenas para trazer para vocês a nossa opinião. Então, assim, Exato. se vocês não concordam com alguma coisa, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam que a gente viu uma coisa e vocês viram outra, ou algum detalhe que a gente deixou passar, porque é muita coisa que acontece num episódio só, É, ou né? se você não concorda com alguma opinião que a gente deu aqui, se você tem uma visão diferente de como a sexualidade está sendo abordada nessa Exato. série, deixa aí nos comentários pra gente. Mas e aí, Pri, a gente vai dar selo Gostinho hoje? Eu acho que a gente vai dar selo Eu gostinho, né? acho que merece um selo Acho que Gostinho. merece um selo gostinho. Então tá aí na tela o nosso selo gostinho e a gente quer saber o quanto gostinho vocês gostaram. De 1 a 5 pimentas, quantos vocês dão para esse episódio? Comenta aí pra gente. Comenta pra gente, não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos, tá bom? E se inscreve no canal, não esqueça! Se inscreve que a gente tá quase chegando lá. É isso aí. Beijo, pessoal. Até a Beijo, próxima.
Até mais, tchau. Tchau.